As informações a seguir podem causar expansão de conhecimento, empoderamento e opinião própria. Agora que você já entende melhor sobre a Constituição Federal, ou se precisar, acessa lá no nosso YouTube do STF para conferir as informações, você vai conhecer melhor o STF de maneira fácil, clara e simples. Mas vamos começar lá do início. Você sabe qual é a função do STF? Se a resposta for não, a gente te explica. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, ou seja, a última instância, está lá no topo da hierarquia entre os tribunais do país inteiro. De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 102, a principal função do Supremo é ser o guardião da Constituição Federal, garantindo que o que está lá na Carta Magna seja cumprido. Também está entre as funções do STF julgar, nos casos de crimes comuns e de responsabilidade, alguns representantes políticos e administrativos. Quando que o Supremo Tribunal Federal foi criado? Senta que lá vem história, viu? No início da colonização do Brasil, entre 1534 e 1536, as capitanias hereditárias foram a primeira divisão administrativa e judiciária do Brasil. E foi em 1587, com a criação do Tribunal da Relação, que o desenho de uma Suprema Corte começou a existir por aqui no Brasil. Aí já em 1808, com a chegada da família real portuguesa, a primeira Suprema Corte brasileira foi criada propriamente e tinha o nome de Casa da Suplicação, repetindo o nome que a Suprema Corte tinha lá em Portugal. Em 1824, depois da proclamação da independência do Brasil e também com a edição da primeira Constituição do país, a Corte recebeu o nome de Supremo Tribunal de Justiça. E a denominação Supremo Tribunal Federal, como a gente conhece hoje em dia, atualmente, foi adotada na Constituição Provisória de 1890 e confirmada na Constituição promulgada em 1891, seguindo aí com o mesmo nome até os dias de hoje. Como se divide a estrutura do STF? A Constituição Federal é o documento responsável por definir a estrutura do Supremo Tribunal Federal. E de acordo com o que está lá escrito no documento, em seu artigo 101, o STF deve ser composto por 11 ministros. Pelo regimento interno do STF, que é a norma que regulamenta o seu funcionamento, a estrutura do tribunal se divide em plenário, 2 turmas e a presidência. O plenário representa a composição completa da Corte. São 11 ministros e os trabalhos são dirigidos pelo presidente do tribunal. E vale dizer que não há cargos de suplência, ou seja, em caso aí de aposentadoria ou morte, um novo ministro deve ser indicado à vaga. Mas até a posse desse novo ministro, o tribunal não para não, continua julgando normalmente. Já as turmas são constituídas por 5 ministros cada e são presididas pelo ministro mais antigo dentre os seus membros, por um período aí de 1 ano. De acordo com o regimento interno do STF, a recondução ao cargo é proibida até que todos os integrantes tenham exercido a presidência, seguindo aí a ordem decrescente de antiguidade. No caso da presidência do tribunal, a escolha é feita por votação dos ministros. O mandato é de 2 anos e a reeleição é proibida. Entretanto, existe aí o costume de eleger o mais antigo da casa que ainda não ocupou o cargo, também seguindo a ordem decrescente de antiguidade. E como uma pessoa se torna membro do Supremo Tribunal Federal? Se você já pensou em se tornar ministro ou ministra do STF, antes de mais nada, precisa cumprir alguns requisitos bem relevantes para exercer o cargo. Primeiro, é preciso que uma vaga de ministro esteja disponível, e isso acontece em caso de aposentadoria, que é compulsória aos 75 anos, renúncia ou morte. Segundo, é preciso ser indicado pelo presidente da República e, de acordo com o descrito na Constituição Federal, o indicado deve ser cidadão brasileiro com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Terceiro, seguindo esses critérios, o indicado passa por um processo de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Em seguida, se for aprovado pela maioria absoluta dos senadores em votação no plenário, o presidente da República faz a nomeação e o indicado pode então tomar posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Como um processo chega ao Supremo? Tá aí um tema que muita gente tem dúvida sobre como um processo chega ao STF. Então chegou a hora de esclarecer. De maneira simples, imagina que a Dona Maria decide entrar com um processo no juizado de primeira instância. Caso seja apresentado um recurso, o processo dela segue para o Tribunal de Justiça, nominado como segunda instância. Mas vai que a Dona Maria não concorda com a decisão.
Aí ela pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, no caso dessa decisão contrariar alguma lei, ou recorrer ao STF se contrariar diretamente a Constituição. Por ser um tribunal de última instância, não cabe recurso das decisões do Supremo a nenhum outro tribunal do Brasil. Outro caso que a Suprema Corte também pode decidir, sem passar aí por toda essa estrutura que a gente acabou de explicar, é quando há foro especial por prerrogativa de função, ou popularmente conhecido como foro privilegiado, quando, por exemplo, o STF julga os crimes cometidos pelo presidente e vice-presidente da República, membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros, entre outros. Nesses casos, o processo é ajuizado diretamente no STF. Agora, de maneira prática, o processo pode chegar aqui ao STF por meio eletrônico, que é a regra geral, em sistema disponível no site da Corte, e, em alguns casos, por meio físico, entregue diretamente ao protocolo do Supremo. Daí, um sistema faz o sorteio e define qual vai ser o ministro ou ministra responsável por analisar aquele caso. Então, esse ministro designado se torna o relator do processo e fica responsável por analisar detalhadamente o caso e apresentar um relatório no dia que for apresentado para julgamento colegiado. Em algumas situações, o relator ou relatora pode decidir no processo sem que seja necessário levar o caso para a turma ou para o plenário. Aí você me pergunta, e os julgamentos do STF? Como é que acontecem? As decisões podem ser monocráticas, ou seja, de um ministro só, ou colegiadas, quando é decisão de uma das turmas ou do plenário. No STF, as decisões são classificadas em liminares, interlocutórias, decisões de sobrestamento, decisões de mérito, de repercussão geral e decisões em recurso interno. A de mérito é a principal decisão do processo, mesmo que a ação não tenha sido finalizada e ainda caiba recurso dentro do próprio STF. Se o processo tiver decisão de mérito e não for mais possível recorrer dela, acontece o chamado trânsito em julgado da decisão e, em seguida, a baixa do processo, que significa que tudo foi finalizado, assim como este vídeo.